Meus pais e minha irmã me expulsaram da faculdade com uma falsa acusação. Isso aconteceu porque minha irmã foi rejeitada pela faculdade dos sonhos dela. 7 anos depois, meus pais apareceram na minha porta dizendo que ela havia falecido em um acidente. Esse texto será longo. Por favor, leia até o final, pois há muito contexto. 7 anos atrás, fui expulso da faculdade 3 meses após ter começado, por causa de um boato falso e horrível que meus pais começaram sobre mim. A única razão para isso foi que minha irmã queria entrar na mesma faculdade, mas não conseguiu. Isso não deveria ter sido um choque, já que as notas dela não eram tão boas quanto as minhas. Por algum motivo, minha irmã e meus pais ficaram arrasados quando descobriram que ela não havia sido aceita. Minha irmã sempre foi a criança de ouro, então não fiquei surpreso quando eles se recusaram a pagar minha mensalidade e me disseram para fazer meus próprios arranjos. Obviamente, eles estavam se esforçando muito para garantir que eu não pudesse frequentar a faculdade dos meus sonhos, apenas porque minha irmã não podia. Mas eu não estava pronto para desistir. Conversei com meus avós e os convenci a assinar meu empréstimo estudantil. Assim, consegui chegar exatamente onde queria estar. Eu já havia saído da casa dos meus pais, porque ficou claro que eu não era mais bem-vindo lá. Acho que nunca fui, para começo de conversa. Mas, com o tempo, o ambiente tornou-se tão hostil que eu percebi que eles estavam prontos para me expulsar. Antes que pudessem fazer isso, saí por conta própria. Infelizmente, de alguma forma, minha irmã descobriu que eu havia conseguido ingressar na faculdade de qualquer maneira e reclamou com nossos pais. Então, ela, junto com alguns amigos e nossos pais, começou a espalhar boatos de que eu estava negociando drogas na faculdade. Coisas assim são levadas muito a sério, e logo as autoridades ficaram sabendo. Acabei sendo denunciado. Houve muitas investigações, conduzidas pela polícia e pelas autoridades da faculdade, e de alguma forma encontraram um estoque de maconha no meu dormitório. Acredito que meus pais subornaram alguém para plantar aquilo. Não teria sido difícil para alguém entrar furtivamente no quarto e colocar lá sem ser pego, já que meu colega de quarto e eu tínhamos muitos amigos que frequentemente iam e vinham. Além disso, já havia muitos rumores circulando sobre eu estar vendendo drogas no campus. Algumas pessoas até disseram que eu oferecia a elas, provavelmente porque minha família as subornou ou porque queriam participar do drama de alguma forma. A situação parecia impossível. Embora eu soubesse que era inocente, e meu colega de quarto também, as autoridades não olharam para mim de maneira favorável. Não havia como identificar quem era o verdadeiro culpado, especialmente porque a verdade era tão complicada. Apesar de implorar, nada mudou, e fui expulso. Se você acha que isso foi o pior, há muito mais por vir. Depois que fui expulso, literalmente não tinha para onde ir. Meus pais disseram aos meus avós sobre o que havia acontecido, e eles também não quiseram ter nada a ver comigo, acreditando que não há fumaça sem fogo. Além disso, as evidências pareciam irrefutáveis naquela época. Não os culpo exatamente por não acreditarem em mim quando disse que era inocente e que não tinha nada a ver com drogas, apesar do estoque encontrado no meu quarto. Eu estava sem dinheiro, pois todo o que havia economizado com trabalhos de meio período no ensino médio já tinha sido gasto tentando fazer arranjos para ir para a faculdade. O empréstimo estudantil não era mais válido, já que fui expulso, mas ainda tinha que pagar qualquer valor que já havia sido utilizado para cobrir a mensalidade. Sem teto e desempregado, só tive alguns meses de carência antes de começar a reembolsar o empréstimo. A única sorte foi que a maconha havia sido descriminalizada no meu estado. Isso significava que não tive problemas maiores com a lei, mas naquela época, isso não era algo que me trouxesse esperança. Depois que fui expulso, não tinha ninguém em quem confiar. Felizmente, meu colega de quarto foi muito gentil comigo, e os pais dela me acolheram por algumas semanas. No entanto, eu não queria ser um fardo para eles. Então, aceitei o primeiro emprego que consegui encontrar e comecei a trabalhar como caixa em uma mercearia. Fiz o possível para viver de forma simples. Comecei a economizar dinheiro e, dentro de um mês, agradeci ao meu colega de quarto e aos pais dela por tudo que fizeram por mim e me mudei para o apartamento mais barato que consegui encontrar. O lugar ficava em um bairro terrível, e precisei dividir o espaço com 3 colegas de quarto, apesar de o apartamento ser pequeno e apertado. Ainda assim, fiz o meu melhor diante da situação. Comecei a aceitar mais trabalhos, inclusive nos finais de semana. Não me permitia descansar porque sabia que não tinha mais ninguém em quem confiar.
Honestamente, não sei como sobrevivi àqueles anos. Tudo parecia um borrão. Eu trabalhava o tempo todo, e era tudo que conseguia pensar. A única coisa que me trazia felicidade era receber os pagamentos pelo meu trabalho. Não vou aborrecer você com os detalhes mais tediosos da minha vida, mas trabalhei como recepcionista, garçonete, bartender, vendedora e outras funções. Nada disso foi fácil, mas de alguma forma consegui superar. Depois de um tempo, saí daquele pequeno apartamento e me mudei para um lugar melhor, embora ainda pequeno. Pelo menos não precisei mais compartilhá-lo com ninguém. Finalmente, no ano passado, comprei minha própria casa com o dinheiro que ganhei. Alguns anos atrás, tive uma grande reviravolta em minha vida. Quando estava trabalhando como recepcionista em uma imobiliária, percebi que eu também poderia fazer o que eles faziam. Então, quando surgiu uma vaga, me candidatei. Felizmente, consegui o emprego. Desde então, não olhei mais para trás. Eu sabia que precisava aproveitar ao máximo a oportunidade. Não tinha um diploma universitário como a maioria dos meus colegas, mas tinha experiência em lidar com pessoas, e aparentemente, era carismático o suficiente. Aos poucos, comecei a subir na escada corporativa. No ano passado, fui promovido a um cargo de alta gerência, e acredito que nunca estive tão orgulhoso de mim mesmo em toda a minha vida. Depois de finalizada a minha promoção, decidi comprar minha própria casa. Afinal, depois de vender casas para outras pessoas por tantos anos, parecia o momento certo. Não quero me gabar, mas literalmente passei da pobreza para a riqueza. Hoje ganho 6 dígitos por ano e sou um dos funcionários mais valiosos da minha empresa. Pensei em voltar para a faculdade algumas vezes, apenas para terminar o diploma, mas, fora isso, estou muito satisfeito com minha vida e com o rumo que ela tomou. Claro, não tive contato com minha família nos últimos 2 anos, e eles também não tentaram entrar em contato comigo. Estou bem com isso. Honestamente, não sinto falta deles e acredito que estou muito melhor sem a presença deles em minha vida. Ainda converso com alguns amigos do ensino médio e, claro, mantenho contato com meu ex-colega de quarto da faculdade, que acabou se tornando um bom amigo, apesar de termos nos conhecido por apenas 3 meses. As únicas pessoas que nunca senti falta nos últimos 7 anos são meus pais e minha irmã. Eles tentaram arruinar minha vida, mesmo que não tenham conseguido. Eu não ouvi falar deles, nem soube de nada relacionado a eles, porque deixei muito claro para todos que conheço que não quero ouvir sobre nada que estejam passando. Felizmente, as pessoas respeitaram isso, sejam elas boas ou más. Infelizmente, isso mudou recentemente. Só descobri que minha irmã havia falecido no mês passado, quando meus pais apareceram na minha porta para me contar a notícia. Foi apenas nesta semana que eles surgiram inesperadamente. Fiquei obviamente surpreso, porque não mantinha contato com eles nos últimos 7 anos, e naturalmente, não sabia como haviam descoberto onde eu morava. Mais tarde, eles me disseram que imploraram ao meu ex-colega de quarto e aos pais dele para dar a eles essa informação. Eventualmente, eles cederam, especialmente depois que meus pais argumentaram que já haviam perdido uma filha e não queriam perder outra. Quando chegaram, a primeira coisa que fizeram foi me abraçar e dizer o quanto estavam orgulhosos de mim. Parecia estranho e antinatural, pois, mesmo quando eu era mais jovem, nunca demonstraram apreço por nenhuma das minhas conquistas. Sempre tinham medo de que isso deixasse minha irmã com ciúmes. Naquele momento, ainda estava tentando processar o choque de saber sobre o falecimento da minha irmã, então tentei ser gentil com eles, apesar de tudo que haviam feito comigo no passado. Conversamos um pouco, e eles me contaram sobre o acidente de carro que tirou a vida dela. Acabei chorando enquanto tentava consolá-los. Antes que as pessoas me chamem de capacho, deixe-me explicar. Haviam se passado 7 anos desde a última vez que os vi. Naturalmente, tive muitos sentimentos confusos sobre a situação. Nunca gostei muito da minha irmã, e certamente não tinha perdoado meus pais por tudo o que fizeram. No entanto, ainda sou humano. Simplesmente não consegui obrigar a mim mesmo a bater a porta na cara de 2 pais em luto, especialmente enquanto me sentia tão perdido e confuso com tudo. Se isso faz de mim um capacho, como muitos dos meus amigos sugeriram, então que seja. Depois de um tempo, finalmente chegamos ao elefante na sala. Eles disseram que estavam lá para se desculpar por tudo o que aconteceu quando eu estava na faculdade. Admitiram que não deveriam ter feito o que fizeram.
Naquela época, estavam cegos pelo fato de que uma das filhas não havia conseguido entrar na faculdade dos sonhos dela. Quando minha irmã me acusou de ser um viciado e disse a eles que eu não merecia o que tinha, decidiram que iam colocar os pingos nos is. No processo, arruinaram minha vida. Disseram que, até recentemente, quando conversaram com meu ex-colega de quarto, não tinham ideia de que eu realmente não tinha nada a ver com drogas. Além disso, não sabiam que minha irmã havia mentido sobre tudo. De acordo com eles, ela os alimentou com mentiras sobre mim desde o dia em que saí de casa. No começo, até ficaram céticos sobre algumas das histórias, mas minha irmã era tão convincente que, eventualmente, acabaram acreditando. Ela os fez acreditar que eu era um viciado em drogas, que plagiava trabalhos e que não merecia o que tinha. Finalmente, disseram que queriam reparar o relacionamento conosco, mas, quando ouvi isso, algo dentro de mim explodiu. Eu perdi o controle. Comecei a gritar com eles, dizendo que não tinham o direito de aparecer 7 anos depois, pedindo desculpas por algo tão terrível. Disse que não acreditava em uma palavra das mentiras deles e os acusei de estar jogando minha irmã falecida debaixo do ônibus apenas porque ela já não podia mais se defender. Isso era desprezível. Eu acreditava que eles sabiam a verdade o tempo todo e que ajudaram minha irmã a me arruinar. Então, disse que não queria suas desculpas e que eles só estavam fazendo isso agora porque haviam perdido uma filha. Agora, eu era a única esperança deles. Eu disse que podia ver através deles. Eles pareciam genuinamente chocados enquanto eu gritava, ordenando que saíssem. Eles tentaram argumentar, dizendo que estavam dizendo a verdade e que não tinham ideia das mentiras que minha irmã contou sobre mim. Afirmaram que não tinham absolutamente nada a ver com suborno ou com a manipulação do quarto para plantar as drogas que foram encontradas. Negaram qualquer envolvimento nas ações que arruinaram minha vida. Mas eu não quis ouvir. Continuei gritando até que finalmente saíram. Depois disso, liguei para minha antiga colega de quarto. Mesmo gostando muito dela, estava um pouco irritado pelo fato de ela não ter achado importante me avisar que havia dado minhas informações de contato aos meus pais. Quando a confrontei, ela admitiu ter feito isso, mas explicou que só cedeu porque eles pareciam desesperados. Assim como eu, ela achou incrivelmente difícil dizer não a 2 pais em luto. Apesar disso, não fiquei nada feliz com a situação. Expliquei tudo o que aconteceu e mencionei a discussão que tive com meus pais. Foi então que ela me contou algo surpreendente que me fez repensar minha postura em relação a eles. Aparentemente, quando se recusou a contar onde eu morava, meus pais insistiram que não tinham ideia de que eu não era um traficante ou um viciado. Disseram a ela exatamente o mesmo que haviam me dito, e pareciam acreditar nisso genuinamente. Minha colega de quarto disse que ficou desconfortável com a situação e decidiu contar toda a verdade a eles. Ela falou sobre os rumores que surgiram repentinamente na faculdade, as pessoas que me acusaram sem fundamento e o estoque de maconha que apareceu no meu quarto do nada. Segundo ela, no início, eles se recusaram a acreditar. Mesmo assim, ela continuou insistindo e forneceu detalhes. Quanto mais ela explicava, mais meus pais começavam a perceber que ela estava dizendo a verdade. Minha colega de quarto acredita que eles realmente não sabiam da extensão das mentiras da minha irmã e que, ao descobrirem, ficaram visivelmente chocados. Ela mencionou que, pela reação deles, era possível que nunca tivessem tido qualquer envolvimento direto no que aconteceu comigo na faculdade. Ela concluiu dizendo que, depois dessa conversa, decidiu dar minhas informações de contato para que, pelo menos, pudessem me encontrar pessoalmente e tentar resolver as coisas. Ela se desculpou por não ter me consultado antes, mas achou que, se tivesse me contado, eu teria recusado. Ela estava certa. Provavelmente, eu não teria aceitado vê-los. Agora, com tudo isso em mente, comecei a questionar se havia me comportado de maneira justa. Meus pais podem realmente estar dizendo a verdade quando alegam não ter tido envolvimento direto no que aconteceu. Talvez eles fossem apenas culpados de acreditar cegamente na minha irmã. Eles podem até ter se arrependido genuinamente, de fato, queriam se desculpar. Mesmo assim, continuo dividido. Parte de mim acredita que eles mereceram o tratamento que receberam de mim, considerando tudo o que fizeram no passado. Outra parte se sente mal por tê-los tratado daquela maneira, especialmente porque é possível que estivessem sendo sinceros. Ainda não sei o que fazer. Seja como for, estou refletindo sobre a melhor forma de seguir em frente.
Por enquanto, decidi não entrar em contato novamente com eles, mas essa situação continua pesando na minha mente. Se eu deveria ou não pedir desculpas a eles, ainda é algo que não consegui resolver. Por enquanto, decidi deixar as coisas como estão. Meus amigos acham que já fui longe demais em sequer permitir que meus pais voltassem para minha vida. Eles acreditam que eu não deveria ter aberto a porta quando apareceram. Isso já está feito e, honestamente, não sei se teria feito algo diferente. Minha antiga colega de quarto tem uma visão diferente. Ela acha que fiz a coisa certa ao deixá-los entrar, ao menos para obter o fechamento que precisava. Mesmo que agora eu não os queira de volta na minha vida, pelo menos a verdade sobre minha irmã foi revelada. Descobri que eles provavelmente não estavam conscientes do que estavam fazendo ou do impacto que as mentiras tiveram na minha vida. Eles foram manipulados, assim como eu fui. Tenho que reconhecer, minha irmã era extremamente ardilosa e planejou tudo com cuidado. Se ela tivesse investido tanto esforço em melhorar suas notas quanto investiu em sabotar minha vida, talvez tivesse sido aceita na faculdade. Não quero falar mal dos mortos, mas, honestamente, ela trouxe isso para si mesma. Dito isso, não coloco toda a culpa nela. Meus pais também têm sua parcela de responsabilidade. Eles compraram cegamente tudo o que ela dizia, sem verificar nada por conta própria. Acho que estavam tão convencidos de que sua criança de ouro não poderia fazer nada errado que, em algum momento, começaram a ignorar os fatos. Por exemplo, por que eu, que sempre tive notas melhores, sentiria a necessidade de plagiar os trabalhos dela? Qualquer pessoa com um pouco de bom senso teria percebido que essa história não fazia sentido. Mas eles se convenceram de que eu era um viciado, mesmo sem qualquer evidência de comportamento suspeito. Eles escolheram acreditar nas mentiras para justificar suas ações. Mesmo que eu de alguma forma consiga perdoá-los pelo que aconteceu na faculdade, não posso ignorar o resto. Minha vida inteira foi marcada por seu favoritismo e descaso. Eu nunca fui suficiente para eles, não importa o quanto eu tentasse. Minha irmã também contribuiu para isso. Desde cedo, ela era uma criança mimada e buscava atenção constantemente. Quando começou a ganhar peso na sexta série, as coisas pioraram. Depois que ela começou a ser alvo de bullying, ficou amarga e descontava sua frustração em mim. Era como se eu fosse o culpado por tudo de ruim que acontecia com ela. Minhas notas sempre foram melhores, e isso a incomodava. Meus pais, ao invés de equilibrar as coisas, continuavam incentivando essa dinâmica, ignorando minhas conquistas para não deixar minha irmã com ciúmes. A gota d'água foi quando se recusaram a pagar minha faculdade. Isso foi o que me fez sair de casa, e acredito que, mesmo se pudesse superar o incidente da faculdade, não conseguiria esquecer todo o resto. Eles são a razão pela qual precisei lutar tanto nos meus primeiros anos de vida adulta. Isso não é algo que se perdoa ou esquece facilmente. Minha decisão final. Não sinto obrigação de fazê-los se sentir melhor. Meus amigos estão certos, fui um capacho ao abrir minha porta para eles. Na realidade, a única coisa que pareceu incomodá-los foi perder a única filha que realmente importava para eles. Agora, querem se contentar com o plano B. Isso soa duro, mas é a verdade. Vou continuar minha vida e tentar focar no que conquistei, sem deixar que essas memórias me derrubem. Espero que, um dia, consiga compartilhar algo mais positivo sobre minha trajetória, mas, por enquanto, é isso. História 2. Meus pais me incentivaram a perdoar meu irmão e a sustentá-los financeiramente após a traição com minha ex-esposa. Minha esposa, Amy, de 26 anos, me traiu com meu irmão, Jake, também de 26. Tenho 34 anos e recentemente me divorciei. O que é pior, minha família os escolheu em vez de mim. Essa traição devastadora foi o clímax de uma vida inteira de negligência e favoritismo. Deixe-me explicar como cheguei até aqui. Jake nasceu quando eu tinha 8 anos, e desde então, foi a criança de ouro da família. Crescemos nos subúrbios de Boston sob os cuidados de nossos pais, Robert, de 58 anos, e Sarah, de 56. Apesar de não serem abertamente cruéis, era claro que eu era apenas uma reflexão tardia em suas vidas. Lembro-me vividamente de quando ganhei minha primeira feira de ciências na sexta série. Passei meses criando um modelo funcional do sistema solar, com cálculos precisos e planetas giratórios. Recebi o primeiro prêmio, mas meus pais não compareceram porque Jake tinha um simples treino de beisebol no mesmo dia.
Enquanto meu prêmio ficou esquecido sobre a lareira por uma semana antes de desaparecer no porão, as paredes da sala de estar estavam cobertas de fitas de participação de Jake. Essa dinâmica se repetiu durante toda a nossa infância. As notas medianas de Jake eram celebradas, enquanto meus resultados perfeitos recebiam apenas acenos distraídos. Minha mãe chegou a expressar preocupação de que Jake se sentiria mal com suas aulas regulares, já que eu estava matriculado em um programa avançado. Quando Jake fez 16 anos, ganhou um carro novo para aumentar sua confiança, segundo meu pai. Eu, por outro lado, comecei a trabalhar meio período aos 16 para economizar para a faculdade e comprar minhas próprias roupas. No dia da minha formatura no ensino médio, enquanto eu dava meu discurso de orador e anunciava minha bolsa de estudos para o MIT, meus pais estavam ocupados fotografando Jake brincando nas arquibancadas. Quando eu finalmente me mudei para o dormitório do MIT, eles saíram mais cedo para assistir a um jogo de Jake e nem me ajudaram a desempacotar. Durante meus anos universitários, finalmente fui avaliado pelos meus próprios méritos. Descobri minha paixão por arquitetura de software, mergulhei na ciência da computação e me formei com honras. Recebi 5 ofertas de emprego logo após a formatura, mas ainda esperava que, ao retornar para Boston, pudesse reconstruir alguma conexão com minha família. Meus pais, no entanto, estavam ocupados ajudando Jake em sua terceira troca de curso universitário e não demonstraram nenhum interesse em minha carreira. Trabalhei duro, e em poucos anos, já liderava uma equipe de desenvolvimento e era o desenvolvedor sênior mais jovem da empresa. Mas tudo isso parecia insignificante aos olhos deles. Foi nesse período que conheci Amy em uma cafeteria perto do trabalho. Ela estava terminando sua graduação e trabalhando como barista. Amy tinha uma memória impressionante, lembrando-se dos pedidos e detalhes de cada cliente. Ela escrevia pequenas mensagens de encorajamento em meus copos de café, o que eventualmente levou ao nosso primeiro encontro. Passamos 6 horas juntos, conversando sobre nossas vidas, ansiedades e sonhos. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me via. No ano seguinte, Amy e eu nos apaixonamos. Preparávamos jantares juntos, explorávamos livrarias escondidas em Boston e fazíamos trilhas. Quando ela me incentivou a buscar uma promoção, seu apoio foi fundamental para meu sucesso. Pedi Amy em casamento após 14 meses, e ela aceitou emocionada. Nosso casamento foi pequeno, mas ideal para mim. No entanto, durante toda a recepção, minha família só falava sobre a nova oportunidade de emprego de Jake na Califórnia. Minha mãe chegou a interromper o discurso do pai de Amy para compartilhar uma mensagem de texto de Jake sobre uma entrevista. Apesar disso, nossos primeiros anos de casamento foram felizes. Compramos um condomínio aconchegante em Cambridge, planejávamos começar uma família e fazíamos viagens juntos. Amy transformou nossa casa em um lar caloroso e acolhedor. Então, Jake voltou para Boston após não ter sucesso na Califórnia. Ele me escreveu um e-mail longo, expressando seu desejo de se reconectar e reparar nossa relação. Amy me incentivou a dar uma chance, dizendo que as pessoas mudam. Concordei em jantar com ele, e Jake parecia realmente mudado, mais maduro e arrependido. Uma semana depois, apresentei-o a Amy, e os dois pareceram se dar bem. Com o tempo, Jake começou a visitar nossa casa regularmente. Ele trazia vinho e parecia genuinamente interessado no meu trabalho. Porém, gradualmente, sua presença se tornou intrusiva. Ele aparecia sem avisar enquanto eu estava no trabalho e ficava horas conversando com Amy. Os dois começaram a criar piadas internas, e seus comportamentos suspeitos aumentaram. Uma noite, enquanto Amy dormia, decidi verificar seu telefone. Descobri centenas de mensagens entre ela e Jake, revelando que eles estavam tendo um caso há meses. Pior ainda, eles planejavam me contar somente após o nascimento do bebê, acreditando que eu estaria emocionalmente ligado demais para partir. Confrontei Amy naquela manhã. Ela admitiu tudo, dizendo que simplesmente clicaram. Liguei para meus pais, esperando apoio, mas eles me pediram para perdoar Jake e pensar no bebê. Aquilo foi a gota d'água. Pedi o divórcio e comecei a cortar os laços com todos. O divórcio foi um pesadelo. Amy e Jake me acusaram de ser emocionalmente indisponível, enquanto meus pais alegavam que eu sempre tive ciúmes de Jake. Apesar disso, consegui manter meu condomínio e afastar todos da minha vida. Atualmente, estou completamente desconectado da minha família. Bloqueei seus números, mudei meu e-mail e pedi a segurança do prédio para não deixá-los entrar.
Ainda luto com o impacto emocional de tudo isso, mas tenho seguido em frente. Eventualmente, a vida nos ensina que precisamos escolher a nós mesmos em vez de quem continuamente nos destrói. Após o divórcio, tentei reconstruir minha vida, mas minha família parecia ter outras intenções. Um mês depois de tudo acontecer, recebi uma mensagem da recepcionista do meu escritório. Ela informou que minha mãe, Sarah, estava no saguão e insistia em me ver. Ela ficou lá por mais de 1 hora, dizendo a todos que precisava falar comigo. Eu estava no meio de uma reunião importante com minha equipe de desenvolvimento e decidi ignorá-la, continuando meu trabalho. No entanto, meu telefone começou a tocar sem parar, com chamadas de números não identificados. Descobri que minha mãe havia listado outros membros da família para tentar entrar em contato comigo. Eventualmente, atendi uma dessas chamadas, pensando que poderia ser algo relacionado ao trabalho. Para minha surpresa, era minha tia Linda, com quem eu não falava há anos. Sem nem mesmo cumprimentar, ela começou: seu irmão e Amy estão realmente passando por dificuldades. Jake ainda não conseguiu um emprego, e o dinheiro do acordo está acabando. Ela continuou explicando que ninguém queria contratar Jake por causa de sua reputação, que foi manchada após o caso com Amy. Verificações de antecedentes revelavam informações sobre sua traição, e várias ofertas de emprego foram retiradas. Não pude evitar sentir a ironia. Pela primeira vez, Jake estava enfrentando as consequências de suas ações. Linda ainda revelou que meus pais estavam pagando as despesas médicas pré-natais de Amy e que os fundos de aposentadoria de meu pai estavam se esgotando. O remédio que eles propuseram? Que eu fornecesse assistência financeira para o irmão que arruinou meu casamento e para a mulher que me traiu. Mais tarde, minha mãe me emboscou no trabalho, sabendo que eu não retornaria suas ligações. Ela ameaçou ficar no saguão até o final do expediente, então, começou um discurso preparado sobre perdão e responsabilidades familiares. Finalmente, desci ao saguão para lidar com o problema, mas ela convenientemente esqueceu que eu tive que pagar minha própria educação universitária. Ela disse: seu pai e eu sempre providenciamos para nossos 2 filhos. Agora é sua vez de assumir a responsabilidade e apoiar seu irmão nesse momento difícil. A indignação tomou conta de mim. Respondi: uma fase difícil? Minha esposa ficou grávida depois que ele teve um caso com ela e tentou reivindicar o filho como dele. Isso não é uma fase difícil, mas sim um conjunto deliberado de decisões. Quando minha mãe tentou argumentar, liguei para a segurança, pedi que a escoltassem para fora e anunciei, em voz alta no saguão, que estava abandonando meu próprio irmão e o filho por nascer. Mais tarde naquela noite, Jake me enviou um e-mail, criando uma nova conta para contornar meus bloqueios. Ele misturava desculpas tímidas e pedidos de assistência financeira. Ele mencionou que Amy estava enfrentando dificuldades com a gravidez e que eles não podiam pagar o tratamento médico necessário. No e-mail, anexou até mesmo uma imagem de ultrassom do bebê, claramente tentando me manipular emocionalmente. No dia seguinte, meu pai apareceu no meu condomínio. Ele fingiu querer apenas conversar, mas quando a recepção me ligou, recusei deixá-lo entrar. Ele ficou no saguão por 2 horas, dizendo a todos que ouviam como eu, seu filho bem-sucedido, estava deixando meu irmão e sua família sofrerem. Cansado desse assédio constante, informei a administração do meu prédio sobre a situação e pedi que proibissem qualquer membro da minha família de entrar. Isso foi incômodo, mas necessário para proteger minha paz. O assédio se espalhou para as redes sociais. Amy começou a fazer postagens vagas no Facebook, alegando que foi abandonada durante a gravidez por um marido emocionalmente indisponível. Jake repostava suas publicações, aparentemente alheio à ironia de discutir responsabilidade enquanto mendigava ajuda. O comportamento deles era exaustivo. Comecei a manter um registro de tudo: e-mails, incidentes no trabalho e postagens nas redes sociais. Meu advogado acreditava que isso poderia ser útil caso tentassem algo legal. Ela também expressou preocupação de que eles poderiam tentar usar o sistema jurídico para obter mais apoio. Recebi mensagens de familiares distantes e amigos antigos, me encorajando a colocar a família em primeiro lugar e ser a pessoa maior. No entanto, eu sabia que eles não entendiam a profundidade da traição que sofri. Jake e Amy destruíram meu último resquício de família, e eu não estava disposto a ajudá-los. Enquanto o assédio persistente estava me desgastando, me mantive firme na decisão de não ceder. Para lidar com o estresse, comecei a fazer terapia.
Também considerei procurar um novo emprego em outra cidade, embora não gostasse da ideia de fugir. Minha família havia ultrapassado todos os limites imagináveis, e eu sabia que precisava de distância para encontrar paz. Atualização 2. De repente, recebi um aviso do advogado de M. Jake e ela estavam tentando me processar por mais apoio financeiro, citando o aumento das necessidades médicas e mudanças nas circunstâncias. Meu advogado, que já vinha registrando todos os incidentes de assédio, estava furioso, mas preparado. Na semana passada, tivemos a audiência marcada no tribunal. Entrar naquela sala foi surreal. Amy estava vestida de forma a destacar sua gravidez evidente, enquanto nossos pais sentavam-se diretamente atrás dela, com expressões presunçosamente arrogantes. Jake estava logo atrás, usando o velho terno de nosso pai. O advogado deles começou com um discurso que quase me fez rir de tão absurdo. Alegaram que o impacto emocional do divórcio havia sido subestimado e que o pagamento inicial era insuficiente. Argumentaram que meu comportamento supostamente vingativo havia dificultado a busca de emprego de Jake e que o estresse que eu causará estava colocando a gravidez de Amy em risco. Eles afirmaram que ela precisava de cuidados especializados devido a problemas de alto risco. A resposta do meu advogado foi contundente. Primeiro, ela apresentou gravações de câmeras de segurança do meu prédio de escritórios. Os vídeos mostravam minha mãe criando cenas no saguão, a conduta agressiva de Jake e as tentativas de Amy de entrar pela porta traseira. Em seguida, ela apresentou postagens das redes sociais, detalhando a campanha de abuso online contra mim. Finalmente, veio a surpresa: os registros financeiros de Jake e Amy. Os documentos revelavam que Jake havia rejeitado vários empregos por considerá-los abaixo dele, e não por dificuldade em encontrar trabalho devido ao meu suposto comportamento. Além disso, Amy havia recusado um cargo de professor em tempo integral para manter seu status de mulher grávida sem emprego. Os registros médicos de Amy, por sua vez, mostravam que sua gravidez era perfeitamente saudável e que os custos estavam dentro do esperado. O juiz ficou visivelmente irritado. Ele interrompeu o advogado deles, perguntando: o desconforto emocional justifica mais apoio financeiro, mesmo quando seu cliente parece ter cometido perjúrio? Conselheiro, deseja continuar nessa direção? O advogado recuou imediatamente, visivelmente derrotado. Depois de uma breve pausa, Jake parecia pálido e Amy chorava. A fachada deles havia desmoronado. O juiz tomou sua decisão. Além de negar a moção deles, ele reduziu meus pagamentos de pensão alimentícia em 60%. Ele concluiu dizendo: partes que abusam do sistema jurídico não são vistas favoravelmente por este tribunal. O Sr. Smith parece ser vítima de um esquema bem planejado para explorá-lo financeiramente e emocionalmente. A queda deles foi rápida. Amy decidiu que poderia trabalhar e aceitou um emprego. Jake, por sua vez, conseguiu um emprego no varejo. Antes de se afastarem completamente, meus pais enviaram uma mensagem final, acusando-me de destruir a última chance de Jake e garantindo que nunca me perdoariam por abandonar a família. O advogado deles desistiu de representá-los logo em seguida. Minha organização também aumentou a segurança e proibiu qualquer membro da minha família de entrar nas dependências. Descobri, através de conhecidos em comum, que meus pais haviam feito uma segunda hipoteca para cobrir as despesas legais e que Jake e Amy estavam brigando constantemente por dinheiro. Finalmente, senti que podia respirar. Com os gastos reduzidos, consegui reconstruir parte das minhas economias. Também comecei a considerar seriamente uma oferta de emprego em Seattle. Deixar Jake e Amy lidarem com as consequências de suas ações parecia a melhor forma de retaliação. No entanto, uma parte de mim sabia que essa história ainda não havia terminado. Atualização 3. Algumas semanas após a audiência no tribunal, recebi uma ligação inesperada da minha tia Linda. Embora ela raramente se envolvesse em conflitos familiares, decidi ouvi-la. Foi um grande erro. Linda começou dizendo: seu pai não está ficando mais jovem. Sua saúde está sofrendo com todo esse estresse. Ela continuou explicando que meus pais estavam prestes a perder seus fundos de aposentadoria e que haviam refinanciado a casa para cobrir as despesas de Jake e Amy. A família deve permanecer unida, não importa o que aconteça, disse ela. Quando não reagi como ela esperava, Linda mudou de abordagem. Você sabia que sua mãe chora todas as noites antes de dormir? Apesar dos erros deles, eles ainda são seus pais. Jake ainda é seu irmão, apesar de tudo o que aconteceu.
Eu a interrompi. Você está se referindo aos meses que ele passou dormindo com minha esposa, engravidando-a e depois tentando reivindicar o filho como dele? É disso que você está falando? Sua resposta foi chocante. Bem, talvez você pudesse ter se envolvido mais no seu casamento. Fiquei sem palavras por um momento. Linda realmente tentou culpar a traição deles em mim, alegando que meu ciúme infantil de Jake havia criado um ambiente tóxico que os aproximou. Isso foi tão ridículo que comecei a rir. Por que você não os ajuda, Linda? Perguntei. Se você está tão preocupada com a situação financeira deles, ajude. O escritório de advocacia do seu marido está indo bem, e você possui 3 propriedades alugadas. Por que eu sou o único que deveria apoiá-los? Linda gaguejou, mencionando que eu tinha uma obrigação especial como irmão de Jake. Quando perguntei por que ela não havia se envolvido antes, ela afirmou que não queria tomar partido, mas agora claramente estava escolhendo um lado. Ela então revelou sua carta na manga. Seu pai está pensando em se aposentar mais cedo por causa do estresse. Eles podem ter que vender a casa. Você realmente quer ver seus pais perderem tudo por causa do seu orgulho? Minha resposta foi clara. Eles estão perdendo tudo por causa das decisões deles, não minhas. Não sou responsável por consertar isso. Linda tentou me ameaçar, dizendo que eu me arrependeria no futuro. Não, respondi. Respeito próprio é tudo que temos no final, e estou escolhendo manter o meu. Depois de encerrar a ligação, bloqueei seu número. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente livre. Aceitei a oferta de emprego em Seattle naquele mesmo dia. A mudança parecia apropriada, e a promoção substancial era um bônus. Ontem, meus colegas de trabalho organizaram uma festa de despedida para mim. Enquanto me preparava para essa nova fase da minha vida, percebi que apoio, respeito e confiança definem uma família, não sangue. Finalmente, eu estava construindo minha própria família, composta por amigos, colegas e, acima de tudo, por mim mesmo. Escrevo esta última atualização de um condomínio vazio, cercado por caixas. Amanhã, parto para o oeste, deixando para trás o peso de uma vida repleta de sofrimento e conflitos familiares. Sim, o bebê de Jake M nasceu na semana passada. Não vi fotos, nem entrei em contato com ninguém. Esse capítulo da minha vida está encerrado. Quero agradecer a todos por me apoiarem nesta jornada. Para quem está enfrentando situações semelhantes, saiba que seu valor transcende o tratamento que recebe da sua família. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é ir embora. Agora, é hora de abraçar um novo começo.